Na minha época era MSN, gente, isso faz muito tempo. Não quero você no MSN, controlava celular. Por que que te mandou mensagem? Apagava números do meu celular, de pessoas que eu conhecia. Me ligava para ver se eu realmente estava em casa, entendeu? Essas coisinhas que a gente fala, é cuidado. Mentira. E a gente só percebe com o tempo. Não adianta todo mundo falar, porque minha mãe falava, todo mundo falava, e eu não enxergava. E não vai enxergar, não vai enxergar. Era a Mayara que estava falando? Não, a Érica. Era eu, Érica. A Érica, aí não vai enxergar. A coisa é muito suave. É muito sutil, né? É suave. Tem uma coisa interessante que é bom que vocês pensem, que é gostoso também. Você não é gostoso. Está, você vai até a página 2. Saca? É a posse. Quando você entra num sentido de posse, Érica, não tem como, cara. Não tem como. Eu vou ter ciúmes Eu vou apagar efetivamente. Apagar não, eu quero a senha do teu celular, eu vou pôr um GPS no teu celular para saber aonde você está. E eu não digo que são só os meninos que fazem isso, né, professor? Porque tem mulher também que faz. E a mulher, eu digo ainda que tem mulheres que beiram a psicopatia quando elas entram numa relação onde elas querem tanto o controle do homem que beira a psicopatia. Uhum. Mas aí cabe a você não topar isso. Mas por que você não quer que eu ponha GPS? Você está fazendo alguma coisa? Normalmente é ao contrário, já fala que você está fazendo, aí você libera. Que é uma bobagem, gente. Um relacionamento, ele é construído de confiança. A confiança é a coisa mais importante dentro do relacionamento. A falta de confiança impacta em você no teu trabalho, impacta em você no teu dia a dia. E você começa a ser tão pressionada e começa a ficar com vergonha do que está acontecendo contigo, que você não conta para tuas amigas, você não conta para os teus amigos, você não conta para tua mãe, para o teu pai, para ninguém você fala. Você começa a ficar assustada porque o comportamento efetivamente muda. De um amor lindo passa por um ciúme excessivo. Aí esse ciúme excessivo passa muitas vezes para a violência psicológica, e a violência psicológica é um passo para a violência física. Aí você vai aprender a cair no banheiro toda semana, que é a desculpa que você vai dar. Hoje em dia a gente vê muitos relacionamentos tóxicos, né? E as pessoas se sujeitam a isso. Parece que não conseguem sair disso, né? É doentio. A pessoa quer ficar, quer continuar. E não adianta a gente alertar que a pessoa quer continuar. Depois que ela vai se dar conta. Sim, eu tenho. Espera um pouquinho. Quem falou, por favor? Annelise. Annelise, você se dá conta rapidamente. Aí você vem com aquela condição simples e, abro aspas, imbecil, fecha aspas, que toda mulher acha que consegue. Eu mudo ele, não mudo. Você está sendo mudado. Sim. Saca? Você está sendo mudado. E quando você percebeu isso, você já não consegue sair mais, porque você fica com medo. Você fica com medo. Sim. E eu vejo também as pessoas com medo da solidão, de não terminar um relacionamento para não ficar sozinha. Só que isso é bobagem, né? Porque logo mais encontra outra pessoa e também é bom ficar sozinho. Não é ruim ficar sozinho. É ótimo ficar sozinho. Concordo. É muito bom. Hoje em dia, a gente... Sabe por quê? Essa questão do relacionamento tóxico também, ela agride muito a nossa autoestima. Agride demais. O outro nunca tá bonito. Não, mas quando a gente olha no espelho, não tá legal. Não tá bem. Quando você cria esse amor próprio, você cria barreiras para que esse tipo de relacionamento tóxico não entre na sua vida. Sua autoestima tá boa, seu amor próprio tá bem. Então, é esse o momento que você fala, é bom estar sozinha.
porque não é qualquer pessoa que cabe na minha vida. E fora que deixa marcas que, assim, só quem já passou sabe. Hoje, qualquer pessoa que se aproxima e eu vejo que tem qualquer sinal, eu já bloqueio. Eu já falo, não quero, porque eu sei aonde isso vai levar. E foi o que você falou. A pessoa, ela vai mexendo muito com a sua autoestima, entendeu? Então, assim, eu não cortava o cabelo porque ele gostava de cabelos longos. Pô, mas eu não queria meu cabelo comprido, mas eu deixava porque ele queria, entendeu? E assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de brigar. Então chegou uma fase que eu comecei a concordar com tudo que ele falava porque eu tinha preguiça. Eu não queria brigar, não queria discutir, sabe? Eu já estava tão saturada que eu não tinha mais força. Eu falava, tá bom, tá bom, tá bom. E fui levando. E foi o que você. Hoje, eu sozinha, solteira, assim, eu tenho um trauma danado. Entendeu? Foi o que eu falei. Qualquer menor índice que eu tô encontrando outro louco na minha vida, eu falo, não quero, chega, entendeu? Hoje a minha autoestima, hoje, assim, é muito grande e eu sei que eu mereço algo muito melhor do que aquilo, às vezes, que a pessoa tá me proporcionando naquele momento. Então, não cabe na minha vida. Então, tchau. Até o curso que eu queria fazer, ele escolheu por mim, porque ele achava que aquele curso tinha mais a minha cara do que o curso que eu queria fazer. É muito louco isso. Eu, assim, gente, eu morro de vergonha de falar disso, mas eu olho para trás, eu falo, como eu consegui, como que eu deixei isso acontecer comigo? Como? E assim, eu vejo que eu falo, putz, eu tenho ódio de mim. Érica, Ai. Seguinte, então eu vou te pedir um favor. Você vai falar isso sempre. Sempre. Você vai contar a tua experiência sempre. Porque toda vez que você fala... Aí você bate aonde nós estamos... Que é o grande detalhe disso tudo. É a vergonha, é a culpa. É você ser uma imbecil. Sabe? E a hora que você começa a falar, você começa a expor, você não está sendo imbecil. Está sendo uma vencedora. Outra, você está alertando outras pessoas que estão exatamente nessa situação. A toxicidade de um relacionamento é quando você não consegue compartilhar o que você quer. Eu não consigo mais dar ou me dar para alguém. Porque o que a Lu falou, eu não tenho amor próprio. Saca? Então tá, vamos lá, vamos brincar com os cachos da Lu, todos nós agora. Lu, ó, bonito esses cachos, você fica gatíssima com aquela escova. Saca? Ela pode até fazer escova, oh, nossa, tá linda, ó, deixa assim, vou te dar uma permanente de presente. Olha, como eu tô manipulando os cachos da Lu. Percebem? Eu vou dar um presente para ela, vou dar uma permanente, vai durar 3 anos essa desgraça. Mas isso não é carinho, isso é manipulação. Eu quero ela deixar a Lu do jeito que eu quero. Aí você podia fazer luzes. Você não acha que ficaria legal, luzes? Vamos experimentar? Pago as luzes. Não sou bonzinho, não. Eu estou transformando ela numa boneca que eu quero ter. Ponto. Não é mais uma pessoa, é uma boneca. E eu vou administrar isso da forma que eu quero. Percebem? Então, a gente tem que estar nessa condição. Saber que eu me amo, que eu sou uma pessoa, que eu só vou conseguir ter uma relação se eu conseguir dar amor para essa pessoa. E não ser manipulado por ela. Evidentemente, pessoal, a gente é manipulado dentro de uma relação. Eu sou, vocês são, todos nós somos. Desde que seja uma manipulação gostosa. Sim, quantas vezes você não abre mão de querer, em vez de ir num cinema, ir na casa de uns amigos, sabe? E fazendo algumas coisas para agradar o outro. E o outro também faz algumas coisas para te agradar. Vou contar o que aconteceu comigo. É a Mayara. Eu tenho estou ouvindo você e estou procurando um material que eu vou mandar para vocês aqui. Pode falar. Eu tenho um relacionamento o ano que vem vai fazer 16 anos. E a gente já mora junto faz 3. Ah, tá.
Aí, quando a gente foi pra morar junto, eu tinha muito medo, porque eu gosto de ter liberdade, sempre gostei. E morando na casa da minha mãe, eu fazia tudo que eu queria, a hora que eu queria e acabou. E quando a gente veio morar junto, eu tinha medo. Eu falava pra ele, não, vamos esperar mais um pouco. Vamos terminar de comprar os móveis tal. Ele, não, vamos pegar as coisas e vamos morar junto. Eu falei, Jesus Cristo, o que eu vou fazer? Aí eu chamei ele e falei assim, olha, eu não quero perder uma vírgula da minha liberdade. Eu não quero perder de sair com as minhas amigas, de ir num barzinho, de ir num restaurante, de nada, absolutamente nada. Aí ele falou, mas eu nunca te privei de nada. Falei, óbvio, porque senão eu não estaria com você. Só que eu entendo que quando a gente casa, a gente une uma vida. Então, o meu medo era esse, de perder essa liberdade. Graças a Deus, ele nunca me privou realmente de nada, assim, nada. De sair para beber com as minhas amigas, de ir num rolê, de sair para jantar, nada. Então, eu acho que tudo a gente tem que. A gente é mais ou menos aquilo. A gente dá a corda pra gente muitas vezes se enforcar. E eu acho que tudo dentro de um relacionamento, com conversa, a gente consegue resolver, mas a gente precisa ter isso dentro da nossa mente muito bem explicado, né? Muito bem iluminado, vamos dizer assim, porque senão a gente acaba mesmo refém sentimentalmente e psicologicamente de outra pessoa. Exatamente. Poderíamos pensar isso de uma forma social, de uma forma dentro da sociedade que a gente vive. Então vamos tentar assim, uma sociedade machista, Exato, paternalista e racista. Só vou falar desses 3 itens, tá? Uma sociedade onde a mulher sofre muito, onde ela, em alguns trabalhos, ela ganha menos que o homem, em algumas condições sociais ela se coloca abaixo do homem, ou melhor, ela é colocada abaixo do homem, ela sempre está sendo, entre aspas, protegida, né, por uma sociedade paternalista, certo? Só que todo esse comportamento, ele é um comportamento que reflete na sociedade inteira. Então, nós temos as mulheres que são submissas, as mulheres que são liberais, não queria falar liberais, mas as mulheres que são mais revolucionárias quanto a esse comportamento social, e as mulheres que estão no meio termo, né? Aí a gente cai naquela questão dentro da nossa vida de hoje, dentro da nossa sociedade, que são quem é revolucionário é muito revolucionário. E briga, fala de relacionamento tóxico, qualquer relacionamento heterossexual é um relacionamento tóxico. Briga com tudo isso. Porque nós, dentro dessa sociais, a gente não consegue ter uma equalização. Porque nós não conseguimos fazer com que tudo seja igual. Porque eu, Paulo, homem, hétero, não posso ser igual a Marielle. Peraí, professor, não dá pra ouvir, não. Deu um chute aí. Agora sim. Continue. Então tá. Sabe, eu estou tentando fazer uma comparação, porque eu, quanto homem hétero, não posso ser igual a vocês, mulheres héteros. Falando hétero, ainda não estou falando nem... eu pego, porque a mulher homossexual e o homem homossexual não podem ser igual a nós, que somos héteros. Porque essa sociedade coloca essas barreiras. Aonde e como essas barreiras foram colocadas? Vocês estão me ouvindo? Preciso falar mais alto? Sim. Não, sim. Tranquilo. Então vamos lá para a questão. Onde e como essas barreiras foram colocadas?
E se elas foram colocadas há muito tempo, no tempo da tua avó, da tua mãe, do teu pai, do teu tio, por que nós não derrubamos isso ainda? O que nos promove a perpetuar dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso cotidiano, sabe? Por que a gente perpetua essa situação? Quem me conta? Ou quem opina? Silêncio, crianças, em sala de... Quando eu coloco perpetua, porque vocês, nós, mantemos isso. Parece que a gente não quer mudar. Eu acho, professor, que entra um pouco também naquilo de tudo que a gente tenta mudar, né? Seja ele de pensamento das pessoas, das outras pessoas, ou até mesmo atitudes como essa, é muito difícil. As pessoas te rotulam como louca, as pessoas te rotulam como querendo revolucionar, elas te titulam como de, não vou lembrar se é esquerda ou direita, elas vão achar que você não raspa, que você não depila sua axila, que você não, que você prefere, às vezes, lidar somente com mulheres do que com homens, que você acha que todo homem é assim, e então são coisas muito difíceis de mudar, porque elas já estão dentro da nossa mente desde que a gente nasce. Nossos pais são assim, nossos avós eram, então a gente tenta mudar, mas é uma coisa que é bem difícil da gente conseguir. E não adianta uma pessoa remar o barco para frente e 10 remar o barco para trás. Maiara, como é que muda? Como é que muda? Hein? A gente parte de nós? Sim. Eu só quero saber como é que muda. Que é a partir da gente, né? Sei. Você que tem que me dizer. Eu acho que também vai muito foi o que você falou, Mayara, da criação. Por exemplo, na época da minha avó, algumas coisas eram normais. Na época da minha mãe, já deu uma mudada. Hoje em dia é diferente. Na época, quando tiver meus filhos, vai ser totalmente. Então, talvez a criação que a minha mãe e meu pai me passou, as com nossas referente crenças, a isso, né? eu não vou passar para minha filha. Eu jamais vou falar para minha filha que é normal o cara falar assim, olha, a sua saia tá um pouco curta. Você não quer colocar um vestido comprido até os pés? Eu vou falar, não, o corpo é seu, a roupa é sua, você usa o que você quer, linda. Se ele não aceite, ele procure outra. Você é você e ponto. Sim, mas a gente consegue mudar isso muito, bem aos poucos, como eu falei. Muitas pessoas, elas nascem em famílias que não conseguem mudar esse tipo de coisa. Pro meu pai mesmo, é muito ruim. Ele fala para mim, eu moro no mesmo quintal que meus pais. E às vezes eu chego em casa 3 horas da manhã, sem condições de abrir o portão. E o meu noivo acorda e vai lá na rua abrir o portão pra mim, porque eu não consigo. E meu pai fala assim, ele fala, meu, você não tem vergonha de chegar na sua casa bêbada? Eu falo, eu? Ter vergonha, pai? Não. Eu vou ter vergonha de quê? Eu tava me divertindo. Aí ele, mas você não tem vergonha de acordar o seu marido pra abrir o portão? Eu falei, jamais, pai, desculpa. Eu sou livre, eu faço exatamente o que eu quiser. Mas então não é fácil mudar, né? Não. Justamente porque as pessoas te julgam. Exatamente. Então, se você muda algum comportamento, elas já vão te julgar. Exato. E aí, meu pai, óbvio, né? Meu pai se acostumou com isso, mas ele achou o quê? Que quando eu casasse, eu ia mudar. Que eu ia falar assim, não vou mais sair. Não, não é bem assim. Então, eu acho que é uma coisa difícil da gente mudar, mas a gente tem que começar pensando nisso. Pensar que mudar é muito melhor. E você vê que é de criação, né? Você falou isso. O meu pai aqui é o inverso. Ele super apoia. Quando ele viu que começou a acontecer essas coisas em mim, comigo, no meu relacionamento, meu pai foi o primeiro que tentou me dar um chacoalhão, dar 3 tapas na minha cara e falar: acorda. Você nunca foi assim, você tinha suas coisas, por que você tá se tornando
assim. A minha mãe ainda falava, não, tenta se ajeitar ao jeito dele, tenta ponderar. Meu pai não, meu pai sempre foi contra, entendeu? Tanto que quando eu terminei, e primeira balada que eu fui solteira, meu pai falou, agora minha filha tá voltando, tá bebendo, tá usando o que ela gosta de usar, tá voltando a ser o que era. Porque ele, assim, você tinha virado uma madre. Entendeu? Eu não podia beber, não podia fazer nada. E para você ver como que é da criação, entendeu? Meu pai mesmo fala, não é porque você namora, minha irmã é casada, tudo, que ele fala que você tem que mudar. Não, tem que haver o espaço seu, o espaço dele, o espaço dos dois. Aí o pai acha que eu abuso, né? Aqui seria minha mãe que ia falar isso. Meu pai ia apoiar, capaz do meu pai ir lá abrir o portão junto com ele. Então, é que meu pai abriu o portão antes, né? Então eu acho que ele se sentiu um pouco no lugar do meu noivo. Então, na verdade, na cabeça do teu pai é assim, nossa, o teu noivo é um tonto. Fica deixando você sair de madrugada. Pode ser, porque na época dele isso daí jamais aconteceria, né? Só que hoje são outros tempos e a gente tem que entender que é dessa forma e começar a meio que achar isso normal. Eu não acho ruim. E eu tenho certeza que você vai falar isso para sua filha e para o seu filho também. Olha, não é ruim a sua namorada, sua noiva sair e não conseguir abrir o portão, uma coisa normal. Não tava fazendo nada demais, estava com as amigas. Sim. É daí que parte a mudança. Por isso que eu te falei, talvez a gente não consiga mudar hoje as coisas como estão, mas a mudança vai vir com o tempo. Então, se a gente parar e pensar como era antigamente, e tinha algumas mulheres que começaram a plantar essa mudança e hoje estamos assim, porque conta delas, no futuro vai ser a mesma coisa. Tá. Eu tenho mãe de menino aqui na sala. Ok. Você também, né, Lu? Ele acabou de chegar do futebol. Tá. E ele adora assistir a aula comigo aqui. Ele tá gostando muito da sua aula. Ah, legal. Manda um abraço para ele. A pergunta para vocês duas que têm mãe de menino, são mães de menino, como é que vocês criaram? Como é que vocês estão criando essa molecada? O da Lu já é bem grandão, né? Já, mas então, aí que eu tenho história para contar, hein? Então. O da Mari é um pequenininho, 2, né? Eu tenho um de 8 e um de 12. Isso. Então, antes da Lu. A Mari, que tem 2, é mais complicadinho. Eles lavam louça já? O mais velho eu ponho para lavar de vez em quando as louças que ele De vez em quando? suja. De vez em quando, não é sempre não. Eles arrumam a cama quando acordam? Sim, eu ponho para arrumar a cama quando acorda, fim de semana, quando a gente vai fazer faxina, eu ponho para espanar os móveis. Às vezes, o mais novo eu já pus para fazer bolo também, fazer suco, fazer algumas coisinhas em casa, assim. Não é toda vez, não, mas eu ponho, sim. Ponho para arrumar a bagunça deles, mas não arruma direito, eu fico louca, mas tudo bem. Tem que ficar brigando, eles são terríveis, me deixa louca. Banheiro, faz xixi tudo errado, tem que ficar brigando. Eu falo para eles que não uso o banheiro deles. Você não manda lavar o banheiro quando faz xixi? Mando, mas é aquela coisa nojenta. Então, tá vendo? Ó, rapidamente, a Mari, toda vez que você reclama e faz, você está reforçando o comportamento deles. Mas eu não faço, quem que eu faço? Que é um comportamento social, e todo mundo faz isso. Não faço. Eu faço eles fazerem, mas eles fazem e fica aquela coisa nojenta. É muito ruim. Não, sim, mas a condição é você não sabe fazer tudo e você vai aprendendo com os seus erros. Estou falando para você pegar e dar choque nas crianças, mas com que eles respeitem a tua condição de mãe, de mulher, sabe? E saiam dessa questão social que a minha mãe faz tudo, que é a maioria dos maridos que vocês têm dentro de casa. Eu falo para eles, o banheiro de vocês eu não uso, porque cada vez que eu vou lá eu... Fala, garoto! Vamos ver. Desce aí. Eu falei, meu Deus do céu, cada vez que eu vou no banheiro de vocês é um susto, pelo amor de Deus, é terrível. O pequeno não acerta aquele vaso, um vaso daquele tamanho, como que não acerta um vaso daquele tamanho, gente?
porque o pequeno normalmente não olha para o que ele está fazendo. Ele fica olhando para a parede, sabe? E fica esgrimando pipi. Pior é a cachorra que vai atrás e quer lamber aquele negócio no chão. Aí é muito doida, assim. Legal, mas aí então, meninas, é tudo como você desenvolve ele desde pequeno para que ele entenda que você é mulher e você tem os mesmos. Ele tem os mesmos deveres. Não vamos falar direito, vamos falar de dever. Eu tenho que brigar mais com meu marido do que com as crianças, sabia? Porque ele quer fazer pelas crianças. Não sou eu. Quem quer fazer é meu marido. Ele não tem paciência de deixar as crianças fazerem. Porque ele vê que as crianças fazem, às vezes faz errado, ele vai lá e quer limpar o que as crianças fez. E eu falo, não é para limpar. Então amarra ele no pé da cama? Eu falo com a minha sogra que eu tenho que cuidar do meu marido. Olha a visão machista do seu professor, presta atenção. Dá uma cerveja para ele, põe no jogo, ele vai. Ele não gosta de jogo. Olha a visão, olha o comportamento machista. Agora eu vou contar o que aconteceu em casa, né? Eu tenho só um minuto. Quem tá falando? A Maiara. Espera um pouquinho, Maiara Lu tinha uma coisa para falar também, eu pedi para ela guardar. Tá. Você vai na sequência. Oi, Lu. Então, o meu filho já tem, né, 27 anos, né? E a gente teve uma infância muito legal, criado com a avó, brinca, faz o que quer, né? A infância dele foi diversão, né? Essa foi a grande sacada. Com 17 anos, eu comprei uma casa e a gente veio morar juntos, tirei ele das garras da minha mãe, né? E quando chegou aqui, neguinho, todo mundo trabalha aqui. Ele já estudava, tinha terminado a faculdade, logo começou a trabalhar. E as tarefas é dividido. Se ele chega primeiro, ele já começa a preparar o jantar. Assim que eu chego, eu termino, faço as coisas que ele não sabe fazer, né? Final de semana eu tenho uma pessoa, a minha mãe que limpa a minha casa que eu pago, mas final de semana o quarto dele pode estar revirado do jeito que for. Se eu estou passando a vassoura, eu passo no quarto dele, mas a responsabilidade do quarto dele é dele. Ele tem mais de 100 bonecos de videogame no quarto dele. Quem tem que limpar é ele. Ele quis aquele monte de boneco, quem vai limpar é ele. Entendeu? Ele gosta muito de videogame, ama videogame, tem todos os videogames que posso imaginar. A responsabilidade de comprar, de manter, de limpar, de organizar, é dele, né? Mas aí eu venho para a minha parcela de culpa, né? Eu sinto a necessidade de a comida tem que estar pronta no horário, mesmo que ele não queira comer. Então, é aquela coisa da mãezona lá do passado, né? Da mãe do passado que prepara o jantar, prepara o almoço, prepara o café da manhã e pega no pé, vai comer. E com isso, o que eu sei, o que eu sinto, o que eu vejo? Ele busca isso na namorada dele. Ele está buscando isso na namorada dele. Ele namora já faz muitos anos, muito tempo, mas eu sei que é um ponto que ele reclama é que, mas mamãe, ele me chama de mamãe, mas mamãe, ela não sabe cozinhar. É de iFood. Então, eu falei assim, ela não sabe cozinhar, mas ela limpa a casa, ela cuida das coisas com você. O compartilhamento aí é mútuo. Ela estuda, ela trabalha assim como você. Então, vocês dois que têm que compartilhar. Caso contrário, mas eu vejo que até porque a família do pai dele é muito tradicional. A mãe dele a avó dele é muito tradicional. Trata os filhos assim no pão de ló. Então, tem essa junção e acaba até tendo um impacto que aqui ele precisa fazer. Na casa, quando ele vai para casa do pai dele, ele não precisa. Né? E aí eu vejo que ele busca isso na namorada dele. E, às vezes, ele voltando para o comportamento machista, né? Se ele fala alguma coisa que eu vejo que fere
ela como mulher, eu faço ele pedir desculpa. Eu faço ele pedir desculpa. Entendeu? Porque teve uma situação que ele me falou, eu falei assim, por que vocês estão brigados? Ah, aconteceu isso, assim, assim, assim. Quando ele falou, eu falei assim, você vai pedir desculpa para ela. Você foi errado. E ele foi e ele pediu desculpa para ela. A sogra que eu pedi a Deus. Gente! Eu acho que, assim, tem que ser justo, né? Ela é uma menina muito, muito boa, eu gosto muito dela. E comportamento de roupa nunca teve, muito pelo contrário. Eu sou mais piriguete do que a minha nora, muito mais. Sabe? Às vezes eu desço essa escada aqui, coloco uma roupinha, tal, olho para ele e falo assim, aí, o que você acha? Ele tá gata, tá linda. Porque ele tem que respeitar, assim como ele me respeita, ele tem que respeitar a mulher dele também. A namorada. Cadê o som? Lu, ficou muda. Mudou. Agora, na cabeça dele deve ser um conflito, porque a parte do pai dele é mais tradicional, né? E a parte da mãe já é mais... Deve causar um certo conflito, né? Não necessariamente, né? É uma questão de escolha. Mas a gente tem que pensar, agora, não na individualidade. Qual que é o nome dele, Lu? Tá mudo. Tá mudo. Deu algum problema no... Não, ela mutou Você mutou o mic aí, o teu microfone está cortado. Não? Então, tudo bem. Você estava falando disso, que a gente tem que perceber é como a sociedade influencia. Ele foi criado pela avó, que fez tudo, todo aquele processo, vamos chamar aí de patriarcal, né? Onde o homem tem que ser servido, né? E quando vai morar com a Lu, ela muda a condição, mas ele ainda traz a ideia... Kaique, legal. O Kaique ainda traz a ideia dessa sociedade patriarcal. Então, quer uma mulher que cozinhe, bonitinha, quietinha, certinha dentro de casa. Eu posso até brincar com a Lu, ela não vai poder responder mesmo. Adoro essas maldades. Ele pode achar a mãe dele que a mãe dele tá uma gata. Toda piriguetona, descendo, toda gostosona. Agora eu quero ver se a mina dele descer com a mesma roupa da mãe. O que ele vai falar? Essa é a diferença. Saca? A posse, né, também. Essa é a diferença. Então, porque para a mãe, a Lu, ela já não permite que ele absorva, né? que ele tenha essa posse dela. Saca? Ela bate na mesa e fala, comigo não, negão. Mas e a menina com quem ele está, né? Será que consegue ter esse poder todo? Então, tem essas questões. Maiara, vamos lá? Vamos, professor. O meu pai, ele é super, super, assim, de boa. Meu pai é bem tranquilo. E quando eu tenho um irmão que tem um ano mais velho que eu. Minha mãe teve um AVC, minha mãe teve um aneurisma cerebral, eu tinha 10 anos, meu irmão tinha 11. E ela ficou mais ou menos 25 dias no hospital. E quando ela ficou no hospital, meu pai falou, vocês dois vão arrumar a casa porque eu preciso trabalhar. Eu tinha 10, meu irmão tinha 11. Aí meu pai falou, o Vinícius, né, chama meu irmão, vai fazer tais atividades e você vai fazer tais, só que você ainda precisa fazer comida porque eu preciso trabalhar e levar comida tanto para eu jantar quanto para eu almoçar. E era muito engraçado porque o meu irmão, ele se recusava a fazer, porque a minha mãe nunca obrigou ele a fazer. A minha mãe nunca fez com que ele fizesse esse tipo de coisa. E aí um dia eu fui lavar o banheiro, e o banheiro, né, com as gotinhas no chão. Aí eu falei pra ele, olha, Vinícius, eu só vou limpar uma vez. Ou você aprende a fazer xixi sentado, ou você vai lavar o banheiro. Pois ele aprendeu a fazer xixi sentado para não ter que limpar o banheiro.
Tadinho! O quê? Tadinha de mim, velho. Eu não vou limpar mijo de ninguém no chão. Não vou. Não, mas você não. Mas, o melhor disso não é. O melhor disso é o tadinho. Então, Porque o tadinho Tem que nada fazer, mais é. sentado, você tem que fazer ele fazer esse certo, pô. Não fazer sentado. ué, mas ele que não quis aprender, Marilene. Eu dei 2 opções pra ele. Ou ele aprendia a fazer direito, ou ele ia limpar o banheiro. Ele preferiu ou pela dor, ou pelo amor ou pela dor, né? Exato. Então, assim, Nossa, é tão difícil. Então, é isso que eu falo. É tão difícil fazer xixi no vaso, gente. eu não sei porque eu não tenho mangueira. Então, Ah, meu. Eu vou criar eu vou inventar um aparelho para ver se os homens acertam. porque assim, sentado é muito fácil. Então, o que ele fez? Ele aprendeu a fazer sentado. E depois que a minha mãe voltou do hospital e tudo, a minha mãe meio que, tipo, falou, ela demorou um pouco, né, para recuperar tudo e voltar 100%, mas em 2 meses a minha mãe já estava bem, graças a Deus. E ele simplesmente parou de fazer as coisas, porque como minha mãe estava lá, tinha eu para ajudar, para que ele precisava fazer as coisas? Só que meu pai sempre deixou muito claro que se você mora na casa, você precisa fazer as coisas. Ninguém ali é seu empregado. Só que meu irmão não aprendeu dessa forma. E hoje muito mais, né? Que a tendência desses jovens é viajar, sair, né? Tomar conta da própria vida lá fora, né? Tem que saber fazer essas coisas, né? Isso que eu sempre falo para os meninos aqui em casa. Vocês sabem o que eu acho interessante, amores? É que não tem nenhum marmanjo aí que se manifesta, né? Tá tudo se escondendo, né? Não vou falar nada. Faz tudo xixi fora do pinico. Não, eu não faço nada aqui em casa, então eu vou ficar quieto, né? Cadê os meninos aí que não falam Cadê o nada? Rodrigo? Tá vendo? Cadê o Rodrigo? pessoal que é sua não mãe, ouvi. que limpa a casa? Não, calma aí, vamos lá, que eu vou me defender aqui, ó. Pois eu estou Conta pra sozinho. gente do seu relacionamento abusivo. Vai, Rodrigo. Não, meu relacionamento tá uma bosta. Isso. Não, ó, dentro de casa, eu tô sozinho já tem uma semana. O pessoal saiu de férias, tá todo mundo viajando. E eu tô trabalhando, né? Então eu fiquei por aqui. O banheiro tá E eu- limpo. Oh, eu limpei a casa ontem, cheguei do serviço ontem e já limpei. Tá Passei valendo que a cama não passou vassoura embaixo da cama? embaixo da cama também não dá, né? É igual minha mãe fala, só limpa onde o padre passa. Só onde a procissão passa, os homens Não, limpam, não, mas né? ontem eu cheguei, eu limpei a casa, arrumei toda a cozinha, guardei todas as roupas. Toda sexta-feira eu faço isso. E agora, como eu tô sozinho, eu dei um talento a mais. Não tá Mas assim, não vou mentir, né? Como eu fico fora, eu acordo todo dia às 6h30 e eu costumo acabar minha rotina todo dia às 21 horas, né? Minha rotina é das 6h30 até as 21. Antes disso é muito difícil acabar. Só de sexta-feira que saio mais cedo do serviço, etc. Mas aqui dentro, a minha mãe, graças a Deus, ela dá conta de tudo, né? Até por ser apenas O legal que a mãe dá conta, Rodrigo. É o graças a Deus, entendeu? Não, mas ó, eu não quero ser hipócrita, não. Uma coisa que eu não sou hipócrita. E assim, eu sou o filho mais velho, né? E eu não vou mentir, não. Ela me mima bastante. Tá? Eu tenho uma irmã mais nova, de 14 anos, mas a minha mãe, comigo, ela é uma mãe de ouro. Todas as pessoas que eu converso, eu falo da minha mãe, as pessoas não acreditam, porque é uma mãe de ouro. Mas sabe o que é mais engraçado nisso tudo? Que as famílias geralmente criam os filhos da mesma forma e cada um sai, né, assim, completamente diferente, né? Eu tenho 2 cunhadas e irmãs do meu marido, né? E uma é obcecada por limpar a casa e a outra é totalmente relaxada. Não limpa a casa, não gosta e não limpa. Mas não é isso. Ela tinha a outra que limpava. Sim. Exatamente. Para que você vai para que você vai cozinhar se o almoço está pronto? Uhum. Sim. Toda vez que você sentar meio-dia, todo dia na mesa e estiver pronto o almoço, você vai falar, não, ai, não, hoje eu vou cozinhar. Você não vai falar isso, você não quer ter trabalho.
Uhum. Então, é um comportamento recorrente dentro essa sociedade machista que a gente está. Pensem numa coisa, ó, só para a gente dar um agito aí. Nós não podemos esquecer que a família é o primeiro grupo social. É o primeiro. É a base do que você vai dar continuidade mais para frente na sua vida. Se você tem um exemplo que a sua mãe faz tudo, quando você casar, você não vai fazer. Quem tem que fazer é a tua mulher. Se você tem um exemplo dentro de casa que o teu pai ajuda, chega, faz o almoço, varre a casa, lava... quando você tiver um relacionamento, você vai querer que o teu marido faça a mesma coisa. Aqui em casa, se eu não fizer a janta, ele não janta, porque eu tô trabalhando. Então, ele teve que se adaptar. Minha sogra ainda falou, ai, coitado. Eu falei, coitado, por quê? Ele tá comendo ainda? Se ele tivesse passando fome, ele vai comer. Pronto. É igual a minha irmã. Ele se adaptou ao mundo real, gente. É isso. Coitada aqui de rato que nasce pelado. Eu acho que não. Eu acho que não. Só vou te fazer algumas perguntas bobas. Ele faz a janta, certo? Faz. E lava a louça? Lava. Lava o banheiro? Lava. Ele já lavava na casa dele quando eu ia lá e ficava de final de semana e falava, pode lavar o banheiro. Acorda, ele arruma a cama, troca lençol, põe roupa para lavar. Não, arrumar a cama ele não arruma porque ele sai primeiro que eu. Tá, ok, tem uma desculpa. Põe roupa para lavar, pendura. Pendura. Lavar ele põe também, porque a máquina faz sozinha, né, professor? Se não fizer isso daí. Tem gente que nem isso sabe, meu amor. Isso é verdade. Não, mas assim, ele se adaptou a muitas coisas, porque senão fome ele ia passar. Porque tem dia que eu chego do trabalho meia-noite, esse tipo de coisa. Se ele não fizesse a janta, eu não ia fazer. Porque eu como iFood no trabalho. Entendi. Mas ele se adaptou, professor. Se a gente não... É que assim, o ser humano é o ser mais adaptável, né? Se ele não se adaptasse, ia dar ruim. Nossa. Fazer um... Você tá adestrando bem, Mayara, parabéns. Meu marido, por exemplo, agora está fazendo faxina, professor. Oi? Meu marido agora, por exemplo, está fazendo faxina. E as crianças estão ajudando? Porque o teu mais novo estava com o pano lá chacoalhando. Deve estar, não sei não. Ele que prefere ir lá com eles agora. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Eu mandei aí no WhatsApp do grupo, depois eu vou pedir, o Franco vai colocar lá na pasta de toques para vocês, a cartilha. Peraí, cadê? Eu coloquei a cartilha da violência doméstica, tá? Se conseguirem ver aí, essa cartilha é da prefeitura, é muito interessante. Ele tem aí o ciclo da violência. Prestem bastante atenção no ciclo da violência. Tá bom? Crianças, cafezinho, 15 minutinhos nós volta. Tá bom? Beleza? Fechou. Até já. Beijo. Até. Marilene, melhor parar, né? E você liga de novo, tá bom? Eu acho que agora... Quem é que tá gravando? Sou eu ainda? Sou eu, tá. Tá joia. Até já. É que eu caí, eu achei que tinha parado a gravação, mas não parou, não.